Sejam muito bem-vindas. Uma live hoje. Vamos conversar bastante. Oi, Cíntia. Oi, Ana. Hello, mames. Oi, Dani. Oi, Carla, Kaline. Muito bom ver todas as meninas que estão aqui sempre comigo, estudando. E hoje nosso tema da live será que o meu paciente tem apraxia de fala? Essa é uma pergunta que nós, na prática clínica do consultório, quando recebemos uma criança com uma fala muito incompreensível, logo é esse pensamento que a gente tem, essa pergunta. E com isso vem um pouco de aflição, um pouco de desespero. E a segunda pergunta que vem é: por onde eu começo? Né? Então, será que o meu paciente tem apraxia de fala? Por onde eu começo? São as indagações que nos perseguem no consultório. Porque, né, pessoal? Com a expansão da internet, a comunicação aqui mais clara, mais perto, a gente trazendo de fato o que a gente vive no consultório, deixamos de ser solitárias e começamos a compartilhar a nossa vivência no consultório. A gente começou a ver que a prática clínica no consultório não se resume apenas àquela criança que tem atraso e que a gente fica brincando e estimulando apenas a adquirir vocabulário. Pelo contrário, cada vez mais a gente tem compartilhado a angústia desses casos difíceis, desafiadores, que chegam nos nossos consultórios. E conforme a gente está aqui na internet compartilhando isso, parece que de repente começou a se falar mais sobre a apraxia. Mas, na verdade, é algo que sempre existiu. Claro que os estudos vêm aumentando, né? Ainda tem muito a acontecer, mas nós, por estarmos mais aqui falando abertamente sobre o que a gente vivencia no consultório, começou-se a ouvir mais sobre os casos difíceis. E dentro desses casos difíceis está a apraxia de fala. E por que a apraxia de fala é um caso difícil? Porque na faculdade, na nossa experiência fácil como fono, a gente aprendeu muito a olhar apenas para as questões fonológicas da fala. Se a criança tem trocas na fala, uma fala mais incompreensível, logo a gente olha para o som e a gente tenta identificar qual o som que está trocado, quais são os pares que a gente vai trabalhar, como nós vamos fazer o quadro fonológico dessa criança, qual o som que essa criança troca por este. Então acaba que é algo mais nítido, mais visual, até na questão da localização. Uma criança que tem trocas fonológicas na fala, a gente já sabe que é uma dificuldade aí de decodificação, que é algo mais no córtex auditivo primário. Então, acaba que é muito mais fácil e nos dá mais segurança. A apraxia de fala, por envolver vários parâmetros, acaba que é mais difícil. E por não ser algo visual e nem tão auditivo, porque há muita inconsistência na fala da criança, torna o nosso trabalho mais difícil. Só que esse mais difícil quer dizer que requer mais atenção, requer mais sessões, requer mais olhar clínico, requer mais práticas diagnósticas, requer mais tempo. Diferente da questão fonológica, que no consultório, a gente tendo uma criança com boa linguagem, algumas sessões ali, a gente já consegue montar o quadro fonológico dessa criança, saber qual som que ela troca por qual e por onde a gente vai começar. Então, por isso que a apraxia é totalmente diferente. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Tenho conversado muito com as minhas alunas do curso de fala e linguagem infantil na prática clínica, avaliação clínica e ideias para terapias. E diante do que elas vêm me trazendo no nosso grupo exclusivo, eu vi essa necessidade de vir aqui conversar com vocês. Claro que com elas eu vou montar ainda uma aula bem especial sobre isso, porque quanto mais a gente fala, quanto mais a gente compartilha casos clínicos,
mais vai ficando fácil, porque a gente vai vendo que o que uma colega vivencia no consultório é o que a gente vivencia também, mesmo nossos pacientes sendo diferentes. Então, o que uma colega faz, às vezes pode me ajudar em algum caso com o meu paciente. Claro que não vão ser iguais, mas as ideias podem aí ser compartilhadas e ajudadas, ok? Então, eu tenho conversado muito com as minhas alunas do curso e eu tenho visto que os casos mais difíceis que elas trazem são os casos onde há questões de fala, onde há questões de fala incompreensível, onde não é possível ver essa nitidez de onde que está a troca, o erro da criança. E com isso vem a pergunta, por onde eu vou começar, certo? Então, antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a apraxia, eu gostaria muito que vocês compartilhassem essa live com o pessoal aí do seu Instagram, os fonos, colegas, para eles virem e a gente conversar, vocês mandarem as dúvidas e, mais uma vez, a gente se ajudar aqui, tá bom? A Tâmara falou, no autismo fica mais difícil de fazer esse diagnóstico. Sim, mas nós já sabemos que a apraxia ela pode ser secundária, certo? A um transtorno neurobiológico, neurocomportamental, neurocognitivo. Então, se torna um pouco mais leve, porque a gente já sabe que vai ter uma comorbidade de fala. Agora, as crianças que não têm uma causa maior, que não têm um diagnóstico maior, que são, como a gente fala, idiopáticas, não tem causa, é muito mais difícil, porque parece que pesa mais para a criança e para a família, né? E, inclusive, são essas crianças que, no consultório, trazem mais angústias para nós e para os pais, porque não tem uma causa. Então, o que justifica essa criança ter tanta dificuldade na fala se ela não tem um problema cognitivo, comportamental, do neurodesenvolvimento, né, neurobiológico? O que acontece? Ainda mais quando a criança vai evoluindo na linguagem, vai se tornando ainda mais difícil. Por quê? Difícil para trabalharmos as nossas expectativas também e identificarmos o que essa criança precisa no momento, né? Certo? Tá todo mundo me ouvindo bem, pessoal? Todo mundo me ouvindo? Certo. Então, vamos começar pela dúvida, né? Quando a gente se pergunta assim, será que o meu paciente tem apraxia de fala? Quando a gente tem essa dúvida, que a gente olha para um paciente, a gente vê aquela fala totalmente embolada, totalmente difícil, incompreensível, que às vezes nem a mãe entende, né? Ou só a mãe entende, logo vem esse pensamento, será que é apraxia? Quando esse pensamento vem, a gente já tem que ficar ligado na fala do paciente. Só que não adianta a gente ficar olhando para tentar identificar se é uma apraxia ou não, se nós não desenvolvermos o raciocínio clínico como é para todos os pacientes. Por quê? Para trabalhar a fala dessa criança, diferente de como seria trabalhar questões fonológicas, vai depender de um desenvolvimento adequado corporal dessa criança, de linguagem, cognitivo, de aceitação, de flexibilidade cognitiva, de motivação. Então, quando a criança ela não está pronta nas questões da linguagem, mesmo que essa linguagem esteja melhor, mas tem questões a serem melhoradas, o nosso trabalho de fala não vai ser tão fácil, certo? Então, a gente vai precisar, quando a gente pensa, será que meu paciente tem apraxia de fala? Nós vamos precisar fazer o desenvolvimento do raciocínio clínico, como seria para qualquer criança. O que é esperado para essa criança nas questões de linguagem na idade que ela está? O que ela está apresentando nas questões de linguagem? Por mais que os pais falem, ele compreende tudo, ele já faz de tudo. Mas e corporalmente? Será que essa criança ela é organizada corporalmente? Será que ela consegue sequencializar os movimentos? Tem noção de tempo?
percebe quando o outro fala, percebe, inclusive, quando ela não é entendida pelo outro e ela tenta explicar de todas as formas, mesmo que tenha uma dificuldade na fala. Por quê? Porque isso são parâmetros de linguagem que são necessários para se trabalhar a fala dessa criança depois, para a terapia de fala ter sucesso. Então, se eu tenho crianças que a fala é muito incompreensível, eu tenho já uma questão aí de apraxia que eu vejo porque tem idade, tá muito incompreensível, enfim, eu não vou fechar o diagnóstico ainda, tá? Mas o meu olhar precisa antes ser para a linguagem dessa criança. Por quê? Se eu tenho a linguagem dessa criança, eu tenho as pistas para trabalhar a terapia de fala e de apraxia com ela, tá? Por exemplo, eu acabei de fazer lá nos stories. Será que pedir para a criança olhar para a nossa boca facilita a terapia? Nem sempre. Tá? Porque se essa criança ela tem uma dificuldade de apraxia de fala, o olhar apenas para a sua boca não vai adiantar, tá? Principalmente porque quando ela for conversar espontaneamente, ela nem vai lembrar de olhar, porque tem algo ainda comportamental que é necessário ser trabalhado. Então, a gente tem que fazer um raciocínio clínico dessa criança. Qual é a pista facilitadora dessa criança? E será que essa criança, ela aprende a falar apenas olhando? Ou o auditivo também é importante? O corporal também é importante? Então, é um conjunto, certo, pessoal? Que a gente tem que olhar para a criança e encontrar como essa criança funciona. Qual é a pista que essa criança dá que quando eu falo algo, eu chamo a atenção dela e a fala dela melhora, certo? Como essa criança se comporta diante de uma situação de diálogo, tá? Ela conversa andando, ela conversa fazendo as coisas, ela conversa um assunto e logo ela tá fazendo outro, logo ela tá mostrando outra coisa. Ou essa criança, ela tem um esquema corporal bom, ela senta, ela olha, ela faz tudo o que você pede, ela percebe quando você fala, ela espera o seu tempo. Quando ela fala errado e você dá o retorno, ela tenta se corrigir. Claro que não é assim, né? Não é fácil assim. Então, a gente tem que trabalhar questões corporais com essa criança. A gente tem que trabalhar, às vezes, questões de interação, de imitação. Inclusive, a imitação é um comportamento que, se essa criança não tiver, a terapia de fala vai ser muito, muito difícil. Mesmo você sabendo que tem questões de fala, certo? Agora, pensando na questão de um transtorno fonológico e de uma apraxia de fala, né? O transtorno fonológico, a gente vai tentar identificar os sons alterados dessa criança. Na apraxia de fala, na verdade, nós vamos olhar o movimento da fala. E, pessoal, assim, eu coloquei esse título, apraxia de fala, porque é um diagnóstico fechado que chama atenção e que é mais fácil para a gente visualizar questões de fala, certo? Mas a verdade é que a gente não deveria pensar na apraxia. A gente deveria pensar como que a fala se desenvolve, certo? Nas nossas crianças pequenininhas, nós não deveríamos esperar ter uma criança com uma fala incompreensível para olhar para a fala dela, certo? Então, em todas as nossas crianças, esse olhar para como a fala se desenvolve tem que fazer parte da nossa prática clínica, porque senão nós vamos ser metade fonoaudiólogos, certo? Nós somos fonoaudiólogos que tratamos fala e linguagem. Então, por que que a fala se perdeu? Então, por que que a fala é só apraxia quando tem algo alterado? Não, porque eu posso ter uma criança que tem um transtorno fonológico, tem uma troca até simples de fala, mas ela falha em um ou outro parâmetro de fala. Não que seja uma apraxia, mas ela pode falhar em um ou outro parâmetro de desenvolvimento de fala. Então, a gente precisa aprender como que a fala se desenvolve, tá? E aí, mais uma vez, para a gente entender o alterado, a gente precisa entender o normal.
E entender como o normal da fala acontece é algo que ainda está muito difícil para gente, certo? Então eu trouxe aqui algumas questões que fazem parte desse desenvolvimento motor de fala, certo? Direção, seleção, distância, velocidade, sequência e controle. Tudo isso é o que o nosso cérebro faz, tá? Quando manda o comando para os nossos articuladores. Quando eu penso na palavra, até eu conseguir chegar aqui, ó, mandar o comando para minha boca, eu tenho que ter essas habilidades de direção, de controle, de sequência, de velocidade, de distância. Eu tenho que saber selecionar os músculos, certo? Então, por isso que já não é fácil, porque tem mais questões a serem trabalhadas. E por isso que não é tão fácil saber onde que está a alteração. Porque pode estar em tudo e pode estar em uma ou outra habilidade dessa sequência aí necessária para haver fala, certo? Então, na questão de direção, vamos pensar numa palavra aqui? Por exemplo, a palavra palma, certo? Ó, palma. São sons bilabiais que a criança já adquire aí com 1 ano e meio, ela já tem que estar falando esses sonzinhos com 2 anos e meio, certo? Ó, palma, né? E aí o que acontece? Eu não vou pensar em sons, mas eu vou pensar no que a minha boca precisa fazer para falar palma, certo? Esquece o som. Tem que ter esse som? Tem que ter. Certo? Faz parte também, porque se eu não tenho esse som aqui no meu córtex auditivo primário, nessa sequência de sons fonologicamente, vai ser muito mais difícil sequencializar. Então, vamos pensar, tá tudo bem aqui, mas e aqui? O que tem que fazer acontecer para eu falar, ó, palma? Olha só. São 2 sons bilabiais, sequência, certo? Ó, pau, aí a minha boca volta, ma. Só que quando eu volto a minha boca para eu falar ma, já não é igual pá, é diferente. E essa diferença é muito sutil, exige de mim um controle muscular, exige de mim uma noção de sequência, que quando eu fecho, ó, pau, eu faço um bico, pau, eu tenho que saber que logo eu tenho que diminuir a força dos meus lábios para só encostar para sair ma e não pá. Parece fácil, gente? Parece fácil porque nós não temos dificuldades. Mas pega uma pessoa que fala uma outra língua e ela tem que aprender o português nessas nuances da entonação, da velocidade, não vai ser fácil. Nós aprendermos inglês não é fácil, né? Depois de adulto, por quê? Porque a gente tem que mudar o que nós estamos já acostumados a fazer com nossos articuladores. Por exemplo, para aprender a falar inglês, a gente tem que aprender a colocar a língua para frente. Fi, não é? Para nós é um absurdo porque nós falamos com a língua para trás. Lá nos Estados Unidos, o povo lá dos ingleses, né? Eles falam com a língua entre os dentes. Então, quando eu vou aprender o inglês, eu tenho que mudar a minha forma de falar. E como eu não tenho nenhuma dificuldade na programação dos meus articuladores, eu consigo pensar no que eu tenho que fazer com a minha língua e aí eu tenho que fazer o quê? Treinar. Então, por isso que a terapia de fala requer treino. Mas eu, adulta, quero aprender uma outra língua. A criança, ela não tem que querer aprender, né? Ela tem que aprender. Então, quando a gente pega uma criança que tem dificuldade na fala, nesse desenvolvimento motor, nós temos que trabalhar a motivação para ela querer aprender. E aí ela tem que querer aprender algo que é difícil para ela. E por que é difícil para ela?
Porque algo nesse cérebro, na hora de se conectar com esses articuladores, está falhando em alguma habilidade, seja na direção, no controle, em controlar a direção desses articuladores, seja na distância, seja no controle de força, seja em coordenar, em sequencializar todos esses articuladores. E aí não é só movimento, é movimento de sons, certo? Então por isso que se torna muito difícil para a criança que tem questões de fala. E aí, por isso que a terapia não é fácil. Por quê? Porque a gente tem que motivar a criança a aprender uma língua. A gente tem que motivar a criança a repetir movimentos, tá? Que para ela são difíceis. Então, se a gente não identifica como está essa criança no desenvolvimento corporal, neurobiológico, de linguagem, nós vamos se sentir frustradas na nossa sessão. Que a gente não vai conseguir fazer com que essa criança evolua, certo? E aí o que acontece? Às vezes a gente até identifica onde está a dificuldade da criança, só que a gente não consegue colocar isso em prática na terapia. Por quê? Porque a gente não consegue fazer várias repetições, a gente não consegue que essa criança treine. Então é mais difícil, só que não tem que ser um bicho de 7 cabeças. Certo? Não tem que ser um monstro, não tem que ser assim, eu não atendo apraxia, não faz parte, eu não sei o que é apraxia. Não, nós precisamos é nos juntarmos, estudarmos mais casos clínicos e a gente conseguir juntas, nós, fonoaudiólogos, ajudarmos nossas crianças. Não tem que ser algo que só quem estuda muito, quem faz ciência que desenvolve isso e quem atende isso. Quem está no consultório atendendo crianças vai receber uma hora ou outra crianças que vão precisar de uma terapia nas questões da fala. Então você precisa estudar sem medo, conversar com os colegas, se ajudar, certo? Então por isso que a gente está lá no grupo do meu curso, tá falando sobre isso abertamente, expondo nossas dificuldades e, claro, com o coração aberto, porque tudo que a gente quer é ajudar nossas crianças, certo? Então vamos pensar aí na questão da palavra, por exemplo, bola. É uma palavra fácil que a criança logo aprende a falar, bola. Mas ela, na hora de falar lobo, ela não consegue, certo? Então é isso que dá um norte na nossa cabeça. Por quê? Às vezes essa criança ela consegue até falar palavras mais difíceis, mais palavras mais fáceis ela não consegue. Conforme a fala aumenta, vai ficando mais incompreensível, certo? Mas vamos pensar de novo. Por onde eu começo, certo? Na terapia, gente, na prática clínica, o ideal é você não olhar para essa criança apenas como uma boca e apenas como um cérebro. Eu vou estimular a linguagem, eu vou estimular a fala. Na verdade, na prática clínica do consultório, quando você estimula a linguagem, você está estimulando fala, porque você quer uma saída. E você vai buscar com que a saída da fala dessa criança seja boa, certo? Assim como você, quando vai trabalhar fala, você precisa trabalhar linguagem, principalmente linguagem. Por quê? Porque tem que ter motivação, tem que ter repetição, tem que ter memória, certo? Então, linguagem está para fala e fala está para linguagem, certo? Então, por onde eu começo? Primeiro, conhecendo a sua criança, sabendo a nível de linguagem e de desenvolvimento corporal, como ela está. Como é o comportamento dela na sua sessão? É uma criança mais retraída? É uma criança mais agitada? Qual é o tempo de atenção dessa criança? Como essa criança ela funciona na sua sessão? Ela gosta de sessões mais andando, mais pulando? Ela bagunça os brinquedos? Ela não pega um brinquedo e brinca com esse brinquedo? Ela pega esse brinquedo, começa a brincar, vai para outro brinquedo? Como que é a sua criança? Identifica o perfil da sua criança, porque isso vai ser fundamental para a sua terapia de fala, certo? Porque você vai precisar regular essa criança. Você vai precisar ver a pista facilitadora, como eu disse. E aí, se essa criança ela é agitada, certo? Mas a pista facilitadora dela é o auditivo. Tudo bem, então ela ser mais agitada. Mas
até que ponto que essa agitação não interfere na questão da fala. Porque se eu sou agitada, mas eu sou organizada, tudo bem. Se eu sou agitada, mas eu consigo ter uma eficiência corporal boa, tudo bem. A minha fono que corra para me alcançar. Agora, se eu sou agitada e desorganizada, a minha fala, consequentemente, vai sofrer interferência desse corpo, certo? Então, nós fonos vamos precisar primeiro adequar esse corpo. E aí vem a questão de, às vezes, pedir ajuda para profissionais dessa área da integração sensorial, ok? Essa criança, ela tem dificuldade de flexibilidade cognitiva, de aceitação do novo, de tentar, ela se frustra fácil. Então, como eu vou trabalhar a questão de fala que requer motivação e quer você repetir até conseguir diminuir os erros e até aprender a fazer essa sequência? Como? Eu vou precisar primeiro trabalhar esses aspectos cognitivos e de flexibilidade cognitiva com estratégias de linguagem. E aos poucos, conforme eu for conseguindo alcançar essa criança, ajudando com que ela tenha mais flexibilidade cognitiva, eu vou conseguir me aproximar e começar a trabalhar questões de fala. Eu compartilho casos clínicos no meu curso. Por quê? Eu confesso para vocês que falar da teoria de apraxia, para mim, é difícil. É chato. Mas, na verdade, o que é chato é difícil, né, gente? Então, é difícil porque tem muitos detalhes. Eu sou muito mais na prática clínica. Então, quando eu recebo uma criança, por mais que eu não sei ainda o beabá da teoria, certo? Que eu queria, sim, engolir esse livro aqui, certo? Eu queria engolir, entender todo ele. Mas quando a gente vai para a prática, gente, por mais que a gente tenha, assim, ó, engolido, comido esse livro inteiro, na prática não é tão fácil. A prática, ela só vai se tornar fácil com a prática, certo? Então, quando eu vou para a prática, eu tenho que entender que nem tudo vai estar na teoria. Mas se eu entender o normal, o alterado fica mais fácil, certo? Então, no meu curso, eu compartilho casos clínicos, porque eu aprendo muito mais com os casos clínicos dos meus pacientes, certo? E é isso que eu quero aí ensinar para as minhas alunas dessa quarta turma. Claro que quem é da turma 1 que renovou o acesso, da turma 2 e da turma 3 vai ter acesso a todos esses novos conteúdos, certo? Mas cada vez mais que eu me aproximo dos meus colegas fonos, eu vejo a necessidade de nós falarmos abertamente sobre as nossas dificuldades e sobre casos clínicos, porque são os casos dos nossos pacientes que são muito peculiares e únicos, certo? Então, dentro do meu curso eu falo muito de casos clínicos, só que eu bato muito na tecla das minhas alunas, eu sei que muitas estão aqui, é necessário memorizar esse raciocínio clínico, por onde eu começo, tá? O por onde eu começo vai ser sempre igual, pensando no desenvolvimento neurobiológico da criança, pensando que é necessário controle corporal, que é necessário comportamento de aprendizado de linguagem, que é necessário ter aspectos cognitivos bem desenvolvidos, que é necessário ter controle motor de fala, certo? Deixa eu olhar aqui o que vocês estão falando, que eu já falei 30 minutos sem parar. Desculpa, gente. Tem dias que nada do que planejamos funciona. E que bom que não funciona, né, Sheila? É sinal de que a gente está no caminho certo, porque se tudo que a gente planeja funcionasse, tem algo errado. Nós estamos comendo bola, porque na verdade o nosso paciente, a gente está conhecendo ele em cada sessão, certo? Em cada sessão. Até por isso que eu não trabalho, agora já fugindo um pouco do assunto, eu não trabalho com as minhas crianças por tempo indeterminado. Certo? Por quê? Porque eu vou conhecer meu paciente, eu dou um período de alta e quando ele voltar, ele vai ser outra criança, ele vai ser outro paciente, vão ter outras questões para eu trabalhar. Então, não se frustre com isso, tá bom? Faz parte da nossa prática clínica planejarmos algo e não funcionar. Só que a sessão não deve ser perdida, tá? Até porque, na sessão,
eu consigo identificar. Ah, é a bateria que tá acabando. Eita, deixa eu tirar daqui, ó. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Então, assim, quando a sessão parece que foi um desastre, que a criança não fez nada do que a gente planejou, na verdade, essa criança nos mostrou algo que ela precisa. Nos mostrou que a gente está indo por um caminho, mas a gente precisa, na verdade, rever o caminho. Talvez voltar um pouco e ver o que está faltando nessa criança. Então, não tem problema nenhum não dar certo, tá? E isso, inclusive, tem que ser passado aos pais sem receio, tá? Quando não dá certo a sessão, é que a gente tem que falar, olha, não alcançamos o que era esperado, porque no comportamento dela, no desenvolvimento cognitivo de habilidades, tal e tal e tal, a gente vai precisar focar mais. Na casa de vocês, nessa semana, vocês vão trabalhar isso para me ajudar na próxima sessão, para ver se a gente consegue. Por isso tem que incluir os pais. Por isso que a gente tem que estar caminhando juntos com a família, tá? Que é tudo que eu mostro no curso e que a gente divide juntas, tá? Lá no curso. Se eu uso algum teste ou protocolo para avaliar a apraxia, eu uso o checklist daqui, certo? Que tá nesse livro. Eu uso tudo que tá nesse livro. Obrigada. Tô tentando voltar aqui, tá? Paciente de 1 ano e 8 meses, não verbal. Posso desconfiar de risco para apraxia? Você pode desconfiar que essa criança está em risco para no futuro, sim, ter uma apraxia de fala. Mas para ter apraxia de fala, tem que ter fala, certo? Então você já tem que pensar que o que é necessário para essa criança desenvolver a fala não está acontecendo. E o que é necessário para se desenvolver a fala? Sequência, mexer a boca, fazer sons, ter uma variação de sons, que isso a criança, o bebê já tem, né? Com 3, 4 meses, com 6 meses, então, essa variação na sequencialização de sons, ela só vai aumentando. Então, a sua criança, ela é não verbal porque ela ainda não fala. Só que os articuladores dela, a voz, a ressonância tem que estar funcionando, até porque a criança brinca com o som da voz. Então, ela não fala palavras com significado da língua, certo? Mas ela tem que sim brincar com esse som da voz dela, porque ela tem o auditivo. Ela tem sim que perceber esses articuladores. E antes disso, certo? Ela tem que ter todo um bom desenvolvimento corporal e de linguagem, mesmo que ela ainda não fale. O que seria esse bom desenvolvimento corporal e de linguagem? Essa criança, ela ter noção que ela faz parte de um meio e que esse meio tem uma língua, tem um código para transmitir a ideia. Então, ela começa a desenvolver corporalmente as habilidades necessárias para aprender esse código, certo? E aí o meio vai dando para ela modelos e feedback, tá? Desse código. E aí essa criança, ela olha, ela imita, ela presta atenção no outro, ela se organiza no espaço percebendo que tem outras pessoas. Então, tudo isso é necessário para ter linguagem, conhecimento do código da língua e transformar esse código em fala. Então, a criança não verbal, ela ainda não fala com significado, mas ela tem que falar sem significado, ok? Então, por isso que a gente tem que ver essa criança barulhenta. Uma criança que é silenciosa, ela já está dando indícios para você de que a base para desenvolver a fala com significado não está ok. Porque se a fala com significado, bababá, cucucu, babá, não está acontecendo, ok? Vai ser mais difícil. Beleza? Então, assim, a gente pode desconfiar e a gente já pode estimular. Você não precisa ter o diagnóstico, certo?
O diagnóstico você vai dar depois de um bom tempo com essa criança, você estimulando ela, você conseguindo ter um parâmetro de fala dela, você conseguindo identificar onde ela falha nesses parâmetros de direção, de seleção, de controle, de sequência, de velocidade, ok? E aí, pessoal, tô conseguindo explicar direitinho? E aí, como que eu vou avaliar, né? Como que eu vou saber por onde eu vou começar na questão da fala, tá? Você já tem aí questões da linguagem dessa criança, você já sabe como ela funciona, você tem uma boa interação, você já sabe qual vai ser a pista facilitadora, ou vai ser o toque, ou vai ser a imitação, ou então vai ser o auditivo. Por onde eu vou começar, Lari? Primeiro, você já começou. Se você encontrou a pista facilitadora de intervenção dessa criança, que você pode mostrar e estimular os parâmetros de fala, você já começou, certo? Agora, por quais sons eu vou começar? Eu vou começar igual a gente faz nas questões fonológicas, pelos sons mais fáceis, pela hierarquia de desenvolvimento e aquisição? Não. Eu vou começar primeiro sabendo quais são os sons que essa criança tem, as sequências de sons que essa criança já faz. Por exemplo, se essa criança já faz K, Ko, Ki, certo? E não faz Ba e Pá, eu não vou começar pelo Ba e Pá, porque na hierarquia da aquisição é o primeiro que essa criança tem que adquirir. Não, eu vou começar a minha terapia por onde essa criança já tem, para se tornar mais fácil, certo? Então, primeiramente, eu tenho que ter uma amostra de fala dessa criança. E eu tenho que ter essa amostra de fala da criança em questões de fala espontânea, de imitação, certo? E de nomeação. Para eu poder ver se de fato ela tem uma inconsistência no jeito de falar, tá? Que é diferente da criança com questões fonológicas, onde ela faz sempre os mesmos erros. A gente consegue saber onde está o erro. Na criança que tem alteração motora de fala, ela tem uma inconsistência nos erros, certo? E aí quando a gente vai aplicar essas provas, como ela faz uma nomeação espontânea de uma palavra, como ela nomeia algo após a gente dar o modelo, após imitar a gente vai ver que não é igual em nenhuma dessas horas, dessas provas, certo? Ela fale. Principalmente, talvez, em situações onde ela tem que colocar essas palavras em uma frase, ok? Então, a gente vai aí em cada sessão identificando mais dos parâmetros de fala dessa criança. Se a apraxia pode ser secundário ao TDAH, André Lino, certo? Pode ser sim ser secundário, certo? Pode ser secundário, até porque o TDAH é uma questão aí cognitiva, comportamental, que pode sim influenciar na aquisição e no desenvolvimento dos parâmetros de fala, certo? A verdade, gente, é que é muito raro a gente encontrar uma criança que vai ter puramente uma apraxia, certo? Por isso que esse olhar que, é apraxia, certo? Tem questões motoras de fala, certo? Eu posso estar trabalhando com essa criança como apraxia, mas essa criança pode ter um transtorno de linguagem, essa criança pode ter um transtorno fonológico junto, essa criança pode ter uma disartria junto. Então, nada vai ser assim, fechadinho, tão nítido e tão bonito quanto na teoria. Por isso que eu digo novamente, o legal da gente aprender é na prática e com os nossos casos clínicos, ok? Vamos lá. Qual a idade para considerar que poderia ser uma apraxia? Primeiramente tem que ter fala, Manu. Se você pega uma criança com 3 anos e ela ainda não fala, você não pode aí dar o diagnóstico de apraxia.
tá? Inclusive, quem explicou isso muito bem pra gente foi a Fono Marileda. Tem a live salva aqui no meu Insta, tá? E ela reforçou bastante isso, que confesso que na prática clínica, às vezes a gente esquece, a gente acha que só porque essa criança é silenciosa ou a fala é toda incompreensível, né? Mas às vezes não tem significado, já é apraxia. Não, essa criança tá tendo sim algo, tá? No transtorno motor do desenvolvimento da fala, e a gente tem que olhar para isso, para esse algo. Qual é o parâmetro de fala que essa criança está falhando? E aí sim, depois que a gente tiver essa criança feito as provas terapêuticas nessas 3 questões que eu falei, ter aplicado essa criança em terapia, ter feito repetições, ter feito o que ela precisa no desenvolvimento aí dos parâmetros de fala, a gente vai ver a evolução ou não, a gente pode sim fechar o diagnóstico. Fechar o diagnóstico com a certeza de que a gente já está trabalhando e não que a gente vai começar a trabalhar, porque um dos nossos norteadores é a evolução dessa criança, certo? Mostra o livro de novo, esse, tá? Como tratar a apraxia de fala na infância. Até os 6 meses brincava muito com os sons, porém depois foi diminuindo, faz sons mais poucos, só fala dá quando quer algo. Isso é tá, dos requisitos aí. Essa criança ela adquire sons e ela perde sons, tá? Então, Sara, já pode trabalhar com essa criança, certo? Estimular, ok? Ver quais parâmetros que ela está falhando. Se ela só faz dá, então vamos partir do dá, certo? Será que ela consegue fazer mais de uma sequência de dá? Dá, 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 dá. Isso é questão motora de fala. Eu consegui variar o meu jeito de falar, consegui fazer sequências diferentes, ok? Então você vai partir de onde ela tá. Se ela já tem o dá, então vamos fazer uma brincadeira onde vai ter a dá e onde vai ter a dodô. Será que é fácil para essa criança fazer dodô? Então aí você vai ver qual é a pista facilitadora dela. Se é a imitação, você vai dar o modelo. O que é necessário para fazer do? Do, do. E aí você pode usar junto o prompt. Do, com o apoio da mão. Por que não? Aí mais uma vez entra questões de métodos, certo? Eu tenho que conhecer os métodos para na minha terapia eu ter condições de trabalhar com essa criança de diversas formas, certo? Quanto mais métodos eu conheço de desenvolvimento motor de fala, mais eu consigo atender crianças com essas questões de fala. Por quê? Uma criança às vezes vai se beneficiar do método prompt, que é o toque, outras não. Outras, quando eu mostro a minha boca, certo? E a minha mão, do, é muito mais fácil para ela fazer. Do, dá, do, dá. Do, dá, do que eu fazer assim, do, dá, é muito mais difícil. Então eu tenho que identificar a minha criança. Então eu devo sim estudar os métodos. Quando eu estudei o prompt, quando eu estudei o plus hand e ainda quero estudar os outros que existem, isso só vai ampliando as minhas ideias de estratégias terapêuticas, ok? Mas não me limita, a gente não tem que se limitar apenas em um método terapêutico, ok? Então você vai partir com essa criança do dá, sabendo qual é a pista facilitadora dela. Se ela aceita toque, se ela tem uma boa imitação corporal, se ela tem uma boa imitação oral, certo? Se ela tem um bom contato visual, você pode fazer uma terapia aí multissensorial, com todas as pistas, certo? Que ela vai se beneficiar e muito. E na verdade, as nossas crianças com essas questões de transtornos motores de fala, quanto mais pistas de diferentes formas nós darmos a elas, mais fácil vai ser para ela memorizar, para ela repetir, para ela sentir como essa sequência sonora aí de movimento da fala. Ok, pessoal?
Meu paciente consegue organizar os sons isolados em palavras de sílabas e trissílabas, mas em frase ou fala espontânea já não consegue sequenciar os sons. Então, Wesley, primeiramente você tem que ver qual é o parâmetro de fala que a sua criança falha. Será que é na velocidade? Será que é na distância? Certo? Será que é no controle? Ok? E será que também não tem questões fonológicas associadas? Ok? Então tem que fazer aí um raciocínio clínico do seu paciente ou da sua paciente, ok? Uma questão para nós fonos, tá, gente? Que eu fazia no meu consultório e que hoje eu entendo que não é legal. Por exemplo, falar para a criança quebrado. Ó, fala junto com a tia. K, aí a criança K. B, Lo. Muito bem! Quem já fez? Quem nunca fez isso na prática clínica, né, gente? Então, na verdade, quando a gente faz isso, nós não estamos ajudando o nosso paciente no desenvolvimento motor de fala. Porque para eu falar, eu tenho que ter um controle da sequência, tá? Dos meus articuladores. Eu tenho que conseguir manter, tá? A minha respiração, a minha sequência, certo? Eu não posso quebrar. E na verdade a criança que tem uma questão motora de fala, geralmente ela quebra no meio das palavras. Então na nossa terapia, quando a gente vai e fala para a criança também picado, a gente na verdade está fazendo o que ela já faz e não ajudando ela a adquirir o que ela ainda não tem, que é esse controle, esse prolongamento e essa questão aí da fala como um todo do parâmetro, tá bom? Pessoal, vou ter que terminar a live, sei que a gente tem mais uns minutinhos, mas eu estou ouvindo meu neném chorar e eu sei que o papai não vai conseguir fazer ele parar de chorar igual a mamãe. Então, gente, eu vou ter que terminar. Eu agradeço muito vocês que estiveram aqui. Um beijo para todos vocês. Espero ter ajudado. A live vai ficar salva e eu gostaria muito que quando eu salvar, vocês comentassem para mim lá o que vocês acharam, tá, pessoal? Porque isso ajuda meu Instagram, isso ajuda eu me motivar ainda mais para vir aqui conversar com vocês, estudar, certo? Então, quando eu salvar a live, comentem lá o que vocês acharam, deixem as dúvidas de vocês. Deixa eu ir ver meu menininho agora, tá bom? Um beijo, gente. Tchau!